O programa Sala de Imprensa são 9 horas agora e 5 minutos na cidade de Augustinópolis. Este é o seu programa Sala de Imprensa. Um programa que traz para você as informações da semana. A apresentação do professor Barros e Antônio Reis. E nós sabemos que hoje é sábado santo, né? Estamos aí já encerrando a Semana Santa. E nós estamos sabendo aqui no nosso estúdio o pastor Leonardo, que vem conversar com a gente sobre a Semana Santa. Pastor, bom dia. Eu queria que o senhor colocasse aí para os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo aí também pelas plataformas, qual a verdadeira importância da Semana Santa para os cristãos? Bom dia. Bom dia, Antônio Reis, bom dia, Barros, bom dia a todos os ouvintes da programação. É um motivo de muita alegria poder estar com vocês nessa sala de imprensa, nesta manhã, para nós falarmos um pouco sobre a Semana Santa de acordo para nós, cristão evangélico, né? Isso. E para nós evangélicos, principalmente eu quero falar da Assembleia de Deus Cadetinhos, do qual a gente fazemos parte, né? Para nós evangélicos nós não temos a Semana Santa. Qual o motivo não temos a Semana Santa para nós? Porque para nós todo dia devemos ter uma vida de santificação. Quando nós olhamos a palavra de Deus, o escritor aos Hebreus, ele escrevendo lá em Hebreus capítulo de número 12, versículo 14, ele diz: siga a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá certo. É só uma ressalva aí, né? Que Semana Santa, meu filho, vira essa câmera para mim aqui, e agora quem tá falando aqui sou eu. A igreja católica, né, que é a primeira igreja que tem algum diferencial. Por exemplo, a igreja católica são 40 dias, né, Barros? Inicia na quarta-feira de cinza, é uma preparação para a celebração da Páscoa, né? Você inicia lá na quarta-feira de cinza até a celebração então, da Páscoa. São 40 dias. 40 dias. Da quarta-feira de cinzas até a Páscoa. Até amanhã. Né? E aí, Barros, o que é mais entrosado na igreja católica, me fala aí o significado do sábado de aleluia. Seria mais ou menos a celebração da Páscoa, né? A ressurreição de Jesus, né? Quando ele morre na sexta-feira, ele é sepultado e depois de 3 dias ele ressuscita. Então o sábado de aleluia, ele mostra a ressurreição, né? É uma das celebrações mais importantes que nós temos, né, no catolicismo, é a celebração do sábado santo, que seria aí a ressurreição de Jesus. É esse o significado do sábado santo. Mas a história conta que Jesus ressuscita no domingo. Sim, mas quando você celebra a noite, você passou das 18 horas, você já está no período da noite, né? Você já tem uma... Eu queria... Aí essa é a lógica daquela igreja de quem não trabalha no sábado, né? Que ele não trabalha no sábado, aí, a partir das 18 horas já vale, né? Já vale. E, pastor, o senhor falou que a Semana Santa ela não é importante, né? Inclusive você leu aí um capítulo, né? Leu um versículo da Bíblia aí sobre isso. Quer dizer, então, que não existe nenhuma uma importância durante toda essa semana para os evangélicos, é isso? Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa questão desse momento que... A gente sabe que existe toda uma situação, Jesus pode ter morrido outro dia, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Como é que a igreja evangélica vê essa questão da Semana Santa? Muito bem. Quando comemora a Semana Santa, nós evangélicos, às vezes fazemos retiro com os nossos jovens, às vezes fazemos alguma outra programação, né? Para que possamos estudar mais, dedicarmos mais a nossa vida também à palavra do Senhor nosso Deus. Porque quando a gente olhamos sobre a gente olha para muitos que deixam para ver uma vida de santificação a partir do momento da quaresma. Muitos alguns começam a não querer comer carne, né? E alguns começam, às vezes, quando chega principalmente alguns costumes, quando chega na quinta-feira da paixão, sexta-feira da paixão, eu conheci pessoas que às vezes eles não tomavam banho ou deixavam, às vezes, algumas coisas deixavam a fazer. Eu conheço um negado aí que é adepta dessa religião aí, não gosta mesmo E a gente percebe, tal da água, Antônio Reis, que tem pessoas que deixam para se santificar só quando chega essa semana.
Quando passou esse período da semana, muitos voltam às suas atividades, digamos. Quando começa sábado, aí a negada já começa roubando, né? Começa a roubar a galinha ali nos puleiros. E a cachaçada entra na alta, né? Exatamente. Então, quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê que nós devemos ter uma vida de santidade não só nessa semana. Não devemos lembrar do sacrifício de Cristo, do seu sofrimento, também não somente nessa semana. Então, quando nós olhamos o apóstolo São Paulo, ele escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 23, ele escreve as seguintes palavras: siga a paz com toda, é o Hebreus, né? Daqui a pouquinho eu vou estar lendo esse versículo, pessoalmente, acabou fugindo aqui da memória, né? Isso. Mas lá vai falar sobre santificação da alma, do corpo e do espírito. Paulo está mandando ali, os escritores, ele escrevendo aos Tessalonicenses, que é preciso haver uma santificação da alma, do corpo e do espírito. E essa santificação, ela é cotidiana. Quando Jesus fala através do escritor Lucas, no capítulo 9, versículo 23, ele escreve dizendo, e dizia a todos quem, pastor? A todos que estavam ouvindo o discurso dele naquele dia, a todos que estão ouvindo o nosso discurso, a nossa fala nessa manhã. Isso. Se alguém quer seguir a mim, negue-se a si mesmo dia após dia, tome sua cruz e siga-me. Então o convite de Jesus Cristo a ser seu seguidor é todos os dias devemos negar a nós mesmos, ou seja, temos uma vida de santificação, né? Então a Semana Santa para nós, ela não existe nesse sentido de nós se santificarmos somente essa semana. Devemos ter uma vida de santificação de acordo com a palavra de Deus, praticamente todos os dias, Antônio Reis. Entendido. Muito bem, pastor, eu concordo com o senhor, né, sobre essa questão de você não ter um período, só um dia, uma semana, por exemplo, né, que você vai, de certa forma, se santificar naquela semana. Mas a Igreja Católica, ela tem vários momentos, né, por exemplo, você tem, o Advento, que é um tempo também de preparação para o nascimento de Jesus. Depois você tem a questão da Quaresma. Então você tem momentos fortes dentro da igreja que ela também prepara, porque às vezes as pessoas elas se dizem católicas, mas não são, né? Às vezes a pessoa se diz que é católica, mas não é. Agora, quando você realmente tem alguém que é realmente católico, ele também tem essa visão que o senhor tem, essa mesma visão. Eu concordo com o senhor quando você diz que o cristão ele não pode simplesmente escolher uma semana, um dia para santificar. Ele tem que santificar todo dia. Ele tem que ser cristão o tempo todo. Então, muito bem colocado as suas palavras, viu? É isso. Agora, o que a gente vê na sociedade é que são pessoas que realmente não são católicas ou não são evangélicas, e aí aproveita esse momento e as igrejas lotam nesse período. Se você observar, as igrejas católicas, principalmente as igrejas católicas, elas lotam nesse período, né? Aí passa isso aqui, ó, vai todo mundo embora, né? Como diz o Antônio, a partir de sábado, né, Antônio, começa a bagaceira novamente, né? Começa a bagaceira, mas muito bem colocado, pastor. Pastor, aí eu queria que o senhor acrescentasse mais alguma coisa sobre esse momento, né, da Semana Santa. O senhor disse que reúne os jovens, né, para meditar um pouco, né, porque é um momento assim também de você... É um momento forte, até porque também é feriado, né, e aí você tem todo um espaço aí que você pode estar aproveitando para trabalhar com os jovens. Como é que funciona essa questão? Por exemplo, assim, é feito retiro com a juventude para que possa ser esclarecido algumas coisas, é isso? Sim, quando a gente vai olhar o verdadeiro sentido bíblico da Semana Santa, certo. Na verdade vamos falar da Páscoa, né? Da Páscoa. Isso. A gente percebe que lá em Êxodo, capítulo de número 12, o povo, os hebreus, viviam escravizados pelo faraó do Egito, 430 anos escravizado pelo faraó, e Deus então usa um seu servo por nome de Moisés para tirar liberdade, para dar liberdade ao povo. E ali Deus envia 10 pragas, né? As águas do rio Nilo se tornou da cor de sangue, mas mesmo assim o coração do faraó continuava endurecido para não liberar o povo de Deus. Então Deus mandou 10 pragas, e a última praga foi a morte dos primogênitos. O primeiro filho do faraó, que seria seu sucessor, ele morreu naquela praga. Seu coração amoleceu, então o Senhor havia dado uma ordem para Moisés, para eles matarem cada hebreu na sua casa. Eles matarem um cordeiro, né? E naquele cordeiro eles comeram no decorrer daquela noite.
com ervas amargosas e também pão asmos, né? Pão sem fermento. E o sentido da verdadeira Páscoa para os judeus é a libertação. A saída do povo do Egito, essa comemoração se diz respeito a isso também? Sim, a Páscoa foi o dia que o povo de Israel saíram do Egito. Foram libertos da escravidão que eles viviam no Egito, né? E ali, naquele momento que eles se tornam libertos, ali se tornou um memorial, né, deles se lembrarem que Deus o tirou com um braço forte ali do Egito, daquela escravidão. Para nós, trazendo a Páscoa, se nós lermos no Evangelho de São João, capítulo de número 13, nós vamos ver a última Santa Ceia. Que essa última Santa Ceia, Cristo, ele lava os pés dos seus discípulos, ali ele está fazendo uma despedida dos seus apóstolos, e ele está relatando que ele vai voltar para o Pai. E ele diz também que um deles havia de o trair naquele momento. E algum dos apóstolos, João, ele era um que tinha uma intimidade muito grande com Cristo, colocava a cabeça no peito de Cristo, e ele disse, Pedro faz um sinal para ele, porventura sou eu? Quem é João? Nós queremos saber quem vai ser o traidor do mestre. E João então põe a cabeça no peito de Cristo e pergunta, porventura sou eu, Senhor? E o Senhor diz, aquele a quem eu der o bocado molhado, ou meter a mão no prato comigo. E ali então o Judas, né, ele pega o bocado molhado, mas o Judas, ele era o tesoureiro, digamos, da igreja de Jesus. Ele que colhia o dinheiro, fazia as compras, e Jesus disse para ele, o que tu tem que fazer, faça logo. Ele havia trocado Jesus por 30 moedas de prata, né? E quando Judas sai, se retira, os discípulos pensaram que eles foram comprar algum mantimento para eles mesmos, das necessidades dele, né? E o Judas saiu, na verdade, para entregar o mestre. Então, qual é o sentido? Pastor, mas a igreja diz que a igreja não, a história diz que Judas era um cara torto, né? Que Jesus pegou ele pro lado para tentar redimir, consertar, né? Mas ele era um cara barra pesada já. O Evangelho de São João vai dizer que Judas ele desviava, ele era ladrão. Isso, ele desviava, mexia nas finanças. Exatamente. E há uma versão que eu li em algum lugar, que na verdade Judas ele pretendia, com a entrega de Jesus, causar uma revolta para que o próprio Jesus ordenasse que as pessoas se revoltassem contra Roma, né? Existe? O senhor já ouviu isso? Concorda? Eu já vi alguns comentários, porém não concordo, né? Então, voltando aqui, Tony Reis, qual é o sentido da verdadeira Páscoa? A Bíblia vai dizer que nós vivíamos, todos pecaram. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 3, o versículo 23, está escrito, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todo mundo cometeu o pecado sobre a face da terra, menos Cristo. Então Cristo, ele é o nosso libertador. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso falou, né, o profeta João Batista, que foi decapitado e sua cabeça foi servida em um prato ali para a filha de Salomé, quando ela vai até a sua mãe. O camarada gostou muito daquele momento que ela dançou na sua festa, e ele então disse que dava até a metade do reino dele ali. E quando ela dança, ela disse, deixa eu fazer uma pergunta para minha mãe. Mãe, ele disse que daria a metade do reino, que nós pediremos para ele? E como ela tinha um caso, e ela queria que o profeta calasse, porque o profeta João Batista... O profeta atacava, né? Falava a verdade, né? Falava a verdade. Muito dura para eles ali, né? Que ele tinha tomado a mulher do irmão. Exatamente, né? Justamente isso. Eu vejo que Tony Reis conhece bem a história. Então João Batista, ele é aquele profeta que quando ele passava por eles, ele dizia, não é lícito tu possuir a mulher do teu irmão. Justamente, ele falava isso. Não é verdade? É verdade, conheço essa passagem também. Então o que acontece? Então ela queria calar a voz do profeta, porque calando a voz do profeta ele não denunciaria o pecado. Eu vi uma até, não sei se isso foi realidade, uma briga da Herotildes com o Herodes, né? E aí ela se pabulando que tinha largado o marido para ficar com ele. Eu disse, tu pensa que ele aceitou assim de boa, de graça? Teve dinheiro envolvido lá. Pastor, como todo mundo, né? Eu queria só que o senhor voltasse um pouquinho, né? Nós tivemos aí na quinta-feira, a Igreja Católica celebra a questão do lava-pés, né?
Eu queria que o senhor falasse, você já comentou sobre isso, eu queria que o senhor fundamentasse um pouco mais sobre essa questão do verdadeiro sentido do lava-pés, né? Porque o lava-pés, né, no meu entendimento, seria uma questão assim de humildade, né? Jesus, que é o mestre, aí ele vai e lava os pés dos apóstolos, né? Como um sentido de dizer, olha, eu sou o mestre e fiz isso com vocês. Significa dizer que vocês também devem fazer, né? E aí até aquela passagem que Pedro diz assim, Senhor, tu não vai lavar meus pés. Ele diz, ó, se eu não lavar teus pés, você não vai ter parte comigo. Aí Pedro diz, então lava meus pés e minha cabeça. Ele diz, não, quem já tomou banho está limpo, basta só lavar os pés. Então eu queria que o senhor falasse mais um pouquinho sobre essa questão do lava-pés. Muito bem. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada aqui no Evangelho de João, capítulo 13, o versículo de número 5 diz, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximando-se, pois, de Simão Pedro, que ele disse, Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, e disse-lhe Jesus, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado, não necessita de lavar senão os pés, mas todo está limpo. Ora, vós está limpos, mas não todos. Quando Jesus ele está lavando os pés aos seus discípulos, ele está demonstrando que ele é o mestre deles. Ele é o Senhor deles. E ele, quando lava os pés dos seus apóstolos, ele está demonstrando, por ele ser o Senhor deles, ele não é maior do que ele. Demonstrando ali uma humildade que eles devem ser também humildes quando eles tiverem a ensinar a palavra. Porque quando Cristo subiu aos céus, ele disse, ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, aquele que crê, for batizado, será salvo, porém o que não crê será condenado. Então, quando Cristo ordena eles a ir por todo mundo, ele está dizendo para eles que eles vão levar uma palavra que não é deles. Eles estão indo para levar uma mensagem que não é deles. Essa mensagem que eles estão a sair pelo mundo a levar é uma mensagem do Cristo, do Filho de Deus, que demonstrou para eles a verdadeira humildade, o verdadeiro amor. Amor esse que ele mesmo podia pedir para os seus apóstolos, como mestre, e dizer, lavem os meus pés. Porém, ele lava os pés dos próprios discípulos para demonstrar para os seus discípulos que eles não são maior do que aqueles que eles vão evangelizar pelo mundo afora. Então, o verdadeiro sentido da Páscoa é a gente olhar para o Filho do Deus vivo e ver que o próprio Filho de Deus, sem pecado, ele desce as partes baixas dessa terra e ele se torna maldição, carregando naquela cruz a maldição que estava sobre a minha vida, sobre a vida da humanidade. Que maldição é essa? O pecado que a humanidade cometeu. Ele se tornou maldito, porque há uma tradição que todo aquele que fosse pendurado em um madeiro, esse sim é maldito. Então Cristo se tornou a maldição pelos nossos pecados. Ou seja, você que está aqui, Barros, né? Barros, Antônio Reis, casse na mente de vocês o maior pecado que vocês consideram que vocês praticaram. E você que está ao alcance da minha voz, casse também na mente de vocês um pecado que vocês consideram que você pecou contra Deus. E olha que nós praticamos muitos pecados, Antônio Reis. É verdade. Em alguns países aí, né, a pena de morte se aplica a crimes hediondos, crimes de magnitude 1000, né, que é punido com a pena de morte. Que Jesus foi condenado à pena de morte da pior forma que havia naquele momento ali, que era a crucificação, né? Exatamente. Então, Antônio Reis, ele escolheu morrer para te dar a vida eterna. Morrer. Exatamente. Para nos dar a vida eterna. Essa vida eterna que nós podemos ter, Antônio Reis Barros, há uma condição.
Qual é a condição? Mateus ele escreve no capítulo 10, o versículo 32. Essa escrita de Mateus, essa fala que ele está escrevendo, não é fala dele próprio. Ele está escrevendo o que ele ouve, Barros, Justamente. da boca de Jesus Cristo. Justamente, são os evangelistas, né? Os evangelistas. E o versículo 32 está escrito: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante do meu Pai que está no céu. Cristo ele pede que o ser humano faça uma confissão perante seus amigos, perante os homens, que está mudando de vida e é um seguidor dele. E no versículo 33, Barro, ele diz: portanto, qualquer que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai que está no céu. Em outras palavras, ele está dizendo: eu só quero quem me quer, Barros. Justamente. Exatamente. Pastor, eu queria entrar aqui num assunto que eu acho interessante, Antônio, que é a questão do judeu, né? Eu sei que o senhor é uma pessoa que tem um conhecimento bíblico. E aí, se a gente pegar, nós sabemos que o judeu foi a primeira nação, o primeiro povo que Jesus falou. Verdade. Né? E hoje o judeu ele não reconhece Jesus como Salvador. Né? Se você pegar, por exemplo, Israel, é o país das três religiões. É uma nação em guerra. São três religiões. Você tem o judaísmo, você tem o islamismo e o cristianismo. São três religiões. Eles não conseguem se entender, né? Justamente. Inclusive está tendo guerra agora no Israel. O momento para os cristãos é um momento forte. E aí está tendo guerra lá com o Líbano. Não sei se vocês observaram, mas está tendo um bombardeio lá. Aí, pastor, eu queria que o senhor, se o senhor puder fundamentar isso sobre essa questão. Por que o judeu ele não reconhece Jesus como Salvador? Nós temos aqui em Augustinópolis, por exemplo, algumas pessoas que praticam o judaísmo, né? Nós temos algumas pessoas. E eles, uma vez eu lembro que nós temos uma pessoa aqui, que eu não vou citar o nome, mas nós temos uma pessoa aqui na escola, que ele pratica essa religião. E uma vez ele foi entrar no carro de um amigo meu e tinha uma foto de Jesus. Ele disse: eu não entro nesse carro com a foto desse cara aí. Eu queria entender por que essa revolta, né, da questão do judaísmo com relação a Jesus Cristo, né? Porque foi uma pessoa que pregou a paz, pregou a harmonia entre as pessoas, morreu crucificado, e aí tem toda essa questão. Se o senhor tiver alguma informação, pastor, seria muito interessante para a gente, né, nesse momento que nós estamos vivendo aí, essa Semana Santa. Fique à vontade para responder ou não. Se o senhor sentir à vontade, pode falar. Barros, quando a gente vai observar as Escrituras, a gente vai ver que Deus fez uma promessa a um homem chamado Abraão. Certo. Que dele viria uma grande nação. Abraão, já em idade avançada, 75 anos, não tinha filho. Sua esposa também, estéril, não poderia ser mãe. E ali, Deus fez uma promessa que viria um filho. A promessa durou 25 anos para ser cumprida. Então, o que acontece? Passa 5 anos, Agar disse: Abraão, tu vais ser pai, porém esse filho que Deus prometeu não deve ser de mim. Eu tenho uma jovem, serva nossa, muito jovem ainda. Ele é muito esclarecida essa, né, também. Agar, e eu quero conceder que você deite com Agar, e o filho que ela vai gerar provavelmente é o filho que Deus nos prometeu. Aqui nós vemos que a Sara, ela é como se a sua fé foi abalada. Ela tinha 90 anos, não. Quando né? ela foi mãe, ela tinha 90 anos. É muito difícil. Mas naquele tempo o homem vivia muito também, né? Sim, a idade era como se fosse um jovem hoje, né? Um adolescente. Então o que acontece? Ali, ela concede a sua serva e ela tem um filho, chama-se Ismael. Só que Deus aparece depois a Abraão e diz para ele que o Ismael não é o filho da promessa. Então, ela engravida a Sarai, na época chamada Sarai. Ela passa a ser Sara, ela engravida e vem o Isaac. E vem uma briga ali, começa uma discussão, uma briga de Sara com Agar. Já como serva não quer mais obedecê-la como funcionária. Então, Sara diz para Abraão: eu quero que a Agar vá embora. E Deus então Abraão agora vai consultar a Deus, porque quando ele se deita com Agar, ele não consulta a Deus se realmente é o filho da promessa vinha da Agar. Se era aquele o projeto de Deus para a vida dele, né? Muito obrigado, Antônio Reis. Se realmente aquele ali era o projeto de Deus para a vida dele. Agora, no momento da mulher mandar a outra embora com o filho, ele vai consultar a Deus. É porque também já partia de uma coisa que ele considerava errada, que era expulsar o filho dele, né? Ele tinha que tomar uma decisão agora que realmente, vai mexer nas estruturas da... Realmente cabia a consulta. Consulta. Então, Deus disse: tua mulher está certa.
E aí surgiu duas nações agora, que é, digamos assim, os palestinos, né? Israelenses, né? E começa agora um conflito, e esse conflito, eles estão até hoje, entre os israelenses, porque isso vem de uma promessa que Deus disse a Abraão que abençoaria a sua descendência. Pastor, só uma ressalva. Até hoje eu estava entendendo que esse conflito partia da ida do povo de Israel à terra prometida. Eu entendi assim, que eles foram para uma terra que Deus prometeu, só que quando eles chegaram lá já tinha outro povo que começaram a brigar, não é isso não? Não, não é assim também, não. Vem realmente dessa genética, viu, Antônio Reis? Né, o Ismael, ele vai embora de casa. Ah, sim, mas é as duas famílias de Abraão. Vem de Abraão. Isso, tá. Vem dessa descendência. Isso, mas então bateu no que eu estava pensando aqui. E aí o que acontece? Mas se a gente for estudar a história dos povos, né, eles vão... É igual você, tem seu filho vai vir os netos, vai haver a multiplicação, né? Isso. E aí o que acontece? Agora, quando nós olhamos, você fez a pergunta sobre os judeus não aceitaram Jesus. Muito bem. A Bíblia vai nos dizer no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo de número 11: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Aí agora vai entrar a salvação para todos os povos, línguas, tribos e nações da terra, no versículo 12 do capítulo 1. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem os feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Jesus, ele veio para uma nação chamada Israel, nação escolhida de Deus, para que o nome de Deus venha a ser conhecido por todas as terras. É tanto que o Evangelho, a Bíblia Sagrada, ela foi escrita nos dois idiomas, o grego e o hebraico, interpretado por latim e depois para as demais línguas. Então, o Evangelho, ele sai de Israel para as outras nações. Enquanto o Evangelho sai de Israel, as outras nações já estão adorando outros deuses, já estão servindo outros deuses. Não conhece Jesus Cristo. O judeu, eles esperavam um rei que fosse governar a Israel, para livrar ele do governo de Roma, daqueles que estavam ali oprimindo a nação. E Cristo, ele veio, mas com um reino eterno, um reino espiritual, não um reino terreno. Eu acho que a interpretação de quem esperava isso de Jesus parte daí. Porque as pessoas esperavam um líder que combatesse em terra a opressão de Roma, né? Quando Jesus chegou pregando de outra maneira. Então houve digamos, um desencanto por parte disso. Inclusive na leitura de ontem da celebração da paixão, Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Exatamente. Né? Quando Pilato pergunta para ele, né? Exatamente. Ele disse: meu reino não é desse mundo. Se for desse mundo, meus guarda e eu me defendo. Agora imagina o seguinte, a opressão de hoje é uma brincadeira perto daquilo lá, que era uma coisa muito séria. Sim, com certeza. O que Roma fazia com as pessoas. Ontem eu estava ouvindo aqui até na rádio, no rádio também, que se falava não era, a Joana estava estudando aqui e eu estava ouvindo ela sobre o Zaqueu, né? O Zaqueu era um baita de um opressor. Ele era o chefe dos cobradores, né? De impostos. Prossiga, pastor. Pode ser raciocínio aí. Tá interessante, vamos lá. Muito bem, então Jesus veio para a nação de Israel, para o seu povo. Certo. Porém, foi poucos que recebeu ele como Salvador. E então agora ele dá a oportunidade para todos os povos. No versículo 12 do capítulo 1 do Evangelho de São João: mas a todos que o recebeu. Aí nós fazemos uma pergunta: recebeu quem? Recebeu Jesus. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então vamos ver aqui, Barros, algo interessante que Jesus diz lá em Mateus capítulo 28, versículo de número 19 e 20. Jesus está subindo aos céus e ele deixa as últimas instruções aos apóstolos de pregar o evangelho a toda criatura. A pergunta é, Barros, por que Jesus manda pregar o evangelho a toda criatura e não a todos os filhos? Deus, ele cria o homem à sua imagem, conforme sua semelhança. Porque o mundo que Jesus viveu era bem diferente do mundo de hoje, né? Então, assim, formou-se uma turma, digamos assim, uma turma de pessoas e espalhou pelo mundo. A mensagem que vocês aprenderam comigo durante 3 anos, né, o mandato de Jesus, durante esses 3 anos e meio,
vocês vão levar para todas as pessoas em toda a região do mundo. E até hoje tem gente aí pregando isso, que já aprendeu com outro, né, que descendeu desses 12, né? Os 12. Em alguns livros fala que Maria Madalena também fez parte dos discípulos de Jesus, né? Que ela era, como se diz hoje na política, tem um super ministro, ela era super discípula. Mas isso é história, não é Bíblia, né? Mas se você for observar as escrituras, Antônio Reis, quem é as primeiras pessoas a levarem a mensagem da ressurreição? Ela, né? Maria Madalena foi a primeira que viu ele, né? que Jesus escolheu para ver ele ressuscitado. Porque procura entre os mortos quem é vivo. Era ela que estava lá. Ela que se arriscou a atravessar o campo de batalha, a guerra que era contra eles ali, porque naquele momento ficou impossível de atravessar aquele campo ali. Ela foi lá, em primeira mão, foi a primeira pessoa a ver Jesus. Justamente, mulher. Exatamente, então a gente vai ver que as mulheres foram as primeiras a receberem e verem um Cristo ressuscitado, conversar com ele. Então quando a gente percebe, o povo judeu não recebeu, crucificaram ele. Agora todas as nações da terra, todos os povos da terra, têm agora a oportunidade da salvação também, de ter os seus pecados perdoados e poder ser salvo. Bem verdade que é preciso acreditar em Jesus e seguir o que diz a palavra dele, Barros. Né? Então, Mateus capítulo de número... A pergunta é, todo mundo vai para o céu? Se todo mundo fosse para o céu, Barros, não precisava Jesus morrer naquela cruz. Se todo mundo se salvasse, não precisava ele morrer naquela cruz, passar tão grande humilhação, sofrimento o qual ele passou. Mateus escrevendo no Evangelho, capítulo 7, o versículo 21 a seguir, ele diz: nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, tem gente que chama pelo nome do Senhor e não vai entrar no céu. Mas a partir desse versículo, há uma vírgula e diz, após a vírgula, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, fazer a vontade do Pai que está no céu não é fazer as minhas próprias vontades, né, Barros? Com certeza. Pastor, é interessante essa sua fala, que nem todos entram no reino do céu. Tem até uma fala que eu queria citar aqui, o Papa Francisco, ele diz assim, que às vezes a pessoa nasce dentro da igreja, vive dentro da igreja, morre dentro da igreja e não vai para o céu. Correto. Justamente porque viveu ali apenas de fachada, né? Você tira, por exemplo, alguns filhos de crente. O filho do crente, tira por base esse aqui, que estava aqui agora há pouco, né? Que o pai dele era... Acho que nasceu crente e morreu crente. Mas ele não conseguiu educar os filhos com a religião dele. Cada um seguiu um rumo até muito errado. O velho era uma pessoa reta, uma pessoa direita, um crente de verdade. Só que às vezes falta o pai do filho chamar ele: meu filho, você quer ser crente? Quero ou não quero? Vai lá, dá uma erradazinha depois que meu filho tiver filho pródigo. Depois meu filho volte aqui que papai ajeita. Porque ninguém consegue domar o ser humano, principalmente no mundo de hoje, é muito difícil. É verdade. Você nunca vai pegar um filho seu e conseguir fazer que ele faça do jeito que você gostaria que ele fizesse. Às vezes ele está errado, mas vai que quem está errado é a gente também, né? É verdade. Nunca se sabe. Pastor, é muito interessante essa fala que o senhor está fazendo aqui. Eu acho que os nossos ouvintes e as pessoas que estão assistindo estão gostando muito. Eu queria que o senhor agora, já vamos encerrar a nossa participação. Eu queria que o senhor fizesse as considerações finais aí, né? Já durante essa abordagem que o senhor fez toda aí, falou sobre essa questão, foi uma aula, né, Antônio? Uma aula de religião aqui no nosso programa. A gente agradece muito a sua participação, a sua presença aqui, sabendo que o senhor também tem um programa aqui na rádio, né, Antônio? Tem um programa ao meio-dia, né? Eu já tive a oportunidade de ouvir algumas vezes. De segunda a sexta, Nós também temos um programa aqui às 18 horas, né? Que é de segunda a sexta também, um programa da Igreja Católica. Aí, pastor, eu queria que o senhor fizesse um resumo mais ou menos do que o senhor falou e fizesse as suas considerações finais aí para a gente já encerrar a nossa participação. Muito obrigado, Barros, Antônio Reis. A você que está ouvindo a programação, eu quero falar sobre santidade em poucas palavras. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar o primeiro homem que foi feito pelo próprio Deus, um homem chamado Adão, homem santo. O homem que foi feito pelas mãos do Criador
e recebeu o sopro de vida, e ele se tornou alma vivente. Ele, sem pecado, vivia em total santidade. Deus adormece ele, aplica nele uma anestesia geral do próprio Deus, e ele adormece, da sua costela é feito, né, um tirado e feito uma companheira. A Eva, mulher santa, não conhecia o pecado, foi feita em total santidade, vivia semanas inteiras, meses inteiros, junto com Adão, em plena santidade, sem o conhecimento do pecado. Só que Deus chama eles particular, chama Adão particular, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16, Deus dá a ele 2 conselhos. O primeiro conselho está no versículo 16, ele diz: de todas as árvores frutíferas comerá livremente. Você tem liberdade de comer da árvore que você quiser. E o segundo conselho está no versículo 17, e Deus aponta para mais uma árvore, e ele diz: da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comer certamente morrerá. O homem Adão, vivendo em total santidade, recebendo esses conselhos do próprio Deus que o fez, ele ainda come da árvore que não deveria comer. Você sabe que aí começou quando Deus procurou Adão, o que foi que Adão disse? Primeiro Adão se escondeu, né? Aí Deus chegou para Adão e o que Adão disse a Deus quando Deus cobrou dele? Pô, Adão, o que aconteceu aí? Tá? Saiu da regra, né? O que Adão disse? Gênesis capítulo 3, eu estava fazendo um resumo, eu pulei. A resposta de Adão. Eu pulei essa história, né? Adão disse: a mulher que tu me deste. A mulher que tu me deste me convenceu a comer da fruta. Aí Deus deixa Adão lá na moita dele, vai lá onde Eva. E aí, Eva? O que tu vai me dizer? A serpente me enganou. E aí, cada um volta sempre culpando o outro, né? Com a serpente a história não foi diferente, né? Não, o culpado é tu, foi tu que me fez e me botou aqui. Então assim, a culpa voltou pro Criador, né? Certo. Então a pergunta é, Antônio Reis, quem errou? Foi a Eva ou o Adão? Os dois, pastor, porque a Eva estava na reunião quando Deus disse: dessa aqui não pode, ou não, estava só Adão. Aparece só o nome Adão. Então Adão foi Adão errado, que foi que não podia. Adão foi o conselheiro dela. Porque o homem considerado biblicamente o cabeça da família. A mulher, quando ela induz o homem ao pecado, é inevitável, não tem jeito. Você vai acabar. Voltando, tem algo a falar, Barros? Não, eu só queria dizer assim, que se a gente observar essa questão da mulher, realmente aconteceu isso, né? Eva fez, trouxe lá a fruta e Adão comeu. Mas quando Jesus, nós acabamos de falar aqui, qual foi a primeira pessoa que viu a ressurreição de Jesus? A mulher. Como forma de dizer, de valorizar também, né? A mulher. Eu vejo dessa forma. Vocês dois aí, que são mais entendidos de religiosidade, a maçã era só um símbolo? Tem gente que diz que é simbolismo. É uma simbologia. Eu vejo como uma simbologia. É simbologia? Eu vejo a Bíblia Sagrada, algumas figuras bíblicas, como uma revista de quadrinho para ensinar crianças. É como se Deus está querendo nos ensinar, ilustrando algumas coisas para nós, ver se nós vem ao nosso entendimento. A gente entende, né? Igual as parábolas de Jesus. Então, resumindo a nossa fala, nós vemos que esse primeiro homem, ele cometeu pecado. Em Gênesis capítulo 5, versículo 4, ele está com 800 anos, tem muitos filhos, muitas filhas mulheres, mas no versículo 5 cumpriu-se a palavra que Deus disse: se ele comesse, morreria. Ele morreu com 930 anos, faltando 70 anos para 1000 anos. Ele queria achar essa fruta. Ter essa longevidade aí. Eu quero agora só contar uma história, finalizando. Pois não, fica à vontade. Conta-se a história de um quebrador de pedra. Ele vivia, Barros, no sol quente, quebrando pedra. E ali, Tom Reis, toda vida que passava um fazendeiro, ele gritava: Adão, Adão! E o fazendeiro, ouvindo aquelas palavras, o fazendeiro passando, digamos, já umas 10 vezes naquele local, naquele lugar que ele quebrava pedra, e toda vida que ele via aquele fazendeiro, ele gritava muito alto: Adão, Adão! O fazendeiro um dia foi para casa e disse: se eu passar amanhã e ele gritar novamente pelo nome Adão, eu vou parar e perguntar o que foi que Adão fez para ele. E então assim ele fez, foi passando a sua caminhonete devagarzinho, e ele vendo aquele moço no sol quente, sol castigante, suado, com aquela negócio de couro ali quebrando. Eu já entendi, já. E ele então gritou: Adão, Adão! Aí o fazendeiro parou e disse: falar Adão, filho de uma égua. Aí ele falou: Adão. Aí ele disse: moço, por que toda vida que eu passo você grita pelo nome Adão? Ele disse: por causa de Adão eu estou aqui quebrando pedra. Se o Adão não tivesse pecado,
eu não estaria quebrando pedra. A sentença que Deus deu para Adão, né? Que você vai comer do suor do seu rosto. Seu rosto, a partir de agora. Não vai ter nada fácil mais, não. O fazendeiro, então, Barro, chama ele e diz: eu tenho um serviço para você, vamos olhar esse emprego. Ele disse: bora. Chegou lá o fazendeiro: eu vou viajar uma semana e eu quero que você fique cuidando aqui da minha casa. E está aqui essa bacia, esse balaio emborcado. Não levante esse balaio. Tá bom? E você vai ficar deitado aqui na rede. O serviço é colocar comida para os bichos e ficar aqui na rede e deixar esse balaio quieto. O homem então deitou na rede e o salário muito bom, muito melhor do que o salário que ele estava quebrando pedra. Mas não tirava o olho do balaio, vira e mexe, ele tá rapaz. E ele, então, Torres, deitou naquela rede e disse: pai, é o serviço que eu pedi para Deus. Mas ele olhou para aquele balaio, passou o primeiro dia, o segundo dia, Barro, ele disse: será o que tem debaixo desse balaio? E aí ele desceu da rede, colocou o ouvido no balaio, pediu o fôlego para ver se ouvia algum barulho, alguma coisa, não ouvia nada. Ele deitou para ele e disse: não era para mim mexer, e voltou de novo. No terceiro dia ele não aguentou, ele disse: rapaz, mas o que tem debaixo desse balaio, que o homem está me pagando um salário e disse para mim não mexer nesse balaio? Eu vou dar, como diz o nordestino, dar uma espiadinha. E ele então levantou o balaio, Torres, e o passarinho voou. Foi embora. Ele disse: agora o que eu vou dizer pro homem? Como é que eu vou fazer esse bicho de volta agora? Maria, e passou os 5 dias, o homem chegou. E o homem disse: como é que foi o seu trabalho? Ele disse: foi muito bom, bem demais, graças a Deus. Você viu isso que eu pedi para Deus? E ele disse: só teve um pequeno probleminha. E ele disse: qual foi o probleminha? O probleminha, rapaz, é que o senhor falou para mim não levantar aqui o balaio, olhar o que estava debaixo. Eu levantei e o passarinho voou. Ai, Jesus. E ele disse: se você estivesse no jardim do Éden, você também teria comido o fruto da ciência do bem e do mal. Você ia ser o Adão, né? O seu lugar é quebrando pedra mesmo. pedra. É curioso. Então tem muita gente. Não, mas se você quiser fazer alguém cometer um erro, diga para ele não fazer aquilo naquele lugar. É por isso que É tem a assim, curiosidade. quando você quer que alguém leia alguma coisa, olha só, olha o exemplo. Não tem aquele quadro de aviso que as escolas têm, as igrejas Sim, têm. sim. Você coloca lá: não leia. Todo Aí mundo vai vai ler. Só pela É curiosidade. isso. É isso. Nós tínhamos na década de 90, que eu morava numa igreja ali, tinha um padre brincalhão. E ele faltava era matar as mulheres lá, pela curiosidade. Ele colocava essa liguinha de amarrar dinheiro, pegava um arame, enrolava, dava várias voltas, colocava dentro do envelope. Não abre. Moço, era fatal. Colocava borboleta, colocava tudo para espantar o povo. Mas não tinha jeito. Colocou sabão na geladeira, foi lá e comeram, pensando que era queijo. O homem era de morte. Tá certo. Tudo bem, pastor, continue aí. Quero, nessa tarde, agradecer a todos os ouvintes da programação, Tom Reis, pelo convite. Na manhã. Opa, É a força do hábito. Da força do ar, da força do ar. agradecer por essa oportunidade de estar aqui com o Antônio Reis. Deus possa abençoar o Barros, abençoar a família de cada um. Aos ouvintes da programação, né? E se o Barro permitir, a gente no final faz uma oração, ou agora também, ora por todos que estão ouvindo. Fique à vontade. A oração é sempre válida, né? Fique à vontade. Para quem faz e para quem recebe. Nós temos o programa Jesus está voltando das 12 horas a 1h30 da tarde, de segunda a quinta-feira estou na programação. Na sexta-feira o Diácono Eudes Monteiro com o programa Geração de Adoradores da Assembleia de Deus Cadetins. Temos culto na nossa igreja na terça-feira, que é o culto de ensino. Leve sua Bíblia para estudarmos a palavra. Na quinta-feira temos culto na direção das mulheres, serviço de oração, irmã Jaqueline na direção do trabalho. Hoje, sábado, direção do jovem de 0 a 130 anos, Torre. Você faz parte. Muito bem. E... Vou levar o Lucas lá hoje. Domingo de manhã nós temos a nossa escola bíblica dominical. Domingo à noite temos o culto evangelístico. Então vamos orar? Façam Orar. 3 pedidos para Deus na mente de vocês. Peça pedidos impossíveis. O Filho de Deus, ele diz em João capítulo 14, o versículo 13, ele diz: e tudo que pedi no meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. O desejo de Jesus é glorificar Deus nele mesmo. Já pediram? Você que está ouvindo o nosso programa, já pediu também? Então vamos falar com ele. Pai, graças te dou nessa oportunidade de poder fazer parte desta programação. Eu quero lhe fazer um pedido nessa oportunidade desta manhã. Abençoe o Barros que está aqui ao nosso lado. Abençoe sua família. Cuida dele ao andar nessa cidade, seja de moto, a pé. Nos cruzamentos das ruas da cidade, das estradas, o Senhor venha dar a ele livramento. Abençoa também o Antônio Reis, ó Deus, a sua família. Abençoa essa emissora de rádio, os ouvintes que ouvem em qualquer parte da nossa cidade. Que a mão do Todo-Poderoso esteja sobre o Antônio Reis, sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre a sua empresa. Que o Senhor livre ele quando andar nas ruas da cidade, carro, moto, onde quer que ele for. Que o anjo do Senhor esteja acampado em volta dele, dando a ele o livramento.
Abençoa os amigos que estão aqui, Senhor. Cuida dos amigos, pois o Senhor conhece o levantar, o deitar dos amigos que estão aqui neste momento conosco. E os nossos ouvintes, ó Deus, vai de encontro a eles agora. Senhor, se tem alguém que está orando conosco, está enfermo, precisando de saúde, que o Senhor seja o remédio. O Senhor possa ser o remédio para o sangue e dar saúde do sangue. O Senhor seja o remédio para a pele, as enfermidades possam desaparecer da pele. O Senhor possa ser o remédio para os ossos, a osteoporose, a artrose, as enfermidades que assolam os ossos, possa desaparecer agora dos ossos. O Senhor seja o remédio para a carne. As enfermidades, caroços, cisto, miomas, não importa qual seja o tumor que esteja no corpo dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, desapareçam nessa manhã agora. As pessoas possam receber a cura. Se alguém angustiado na alma, aflito, entrou, meu Deus, esse sábado e está desesperado, precisando de um socorro, a palavra de Deus nos diz nos Salmos que tu és o socorro bem presente na angústia. Socorre a tua filha, o teu filho que precisa do socorro de Deus. Socorre essa mãe que às vezes está com os filhos nas drogas. Socorre, meu Deus, esse pai que às vezes passou a noite inteira sem dormir, precisando de uma notícia onde está seu filho ou um parente. Eu entrego todos que me ouvem nas tuas mãos. Eu sei que nas tuas mãos, tanto eu que falo quanto quem me ouve, estão seguros e protegidos por ti. Abençoa a nossa cidade, Augustinópolis. Abençoa o nosso Brasil. Pai, cuida dos teus filhos e dê uma tarde que se aproxima de bênção, em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, pastor. Conversamos com o pastor Leonardo. Pastor, foi muito boa a sua participação conosco aqui nessa manhã, viu? Graças a Deus a gente teve uma aula aqui de religião, né, Antônio? Vamos chamar o pastor mais vezes. Mais vezes, né? Vamos trazer aqui para estar falando um pouco sobre essa questão. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Obrigado, bom dia para vocês. Puxa o boa tarde, né?